Se eu fosse recém-formada, o que eu faria? Eu vou dizer uma coisa que eu fiz. Se você está começando, ou se você está recomeçando, mudou de cidade, estou me aposentando, estou mudando de alguma coisa, a primeira coisa que você tem que ter clareza é que você tem que se diferenciar numa coisa que o dentista formado de muito tempo não tem ou não consegue fazer. O que é que uma pessoa formada há mais tempo não tem ou não consegue fazer? Formada há mais tempo. Formada há mais tempo não consegue estudar, como disse a Carla. Tá? Quem é formado há mais tempo não tem tempo de estudar porque tem agenda cheia e você que está começando tem tempo de estudar e que é uma vantagem. E tem outra coisa que o dentista que está começando, ele pode se diferenciar, que é uma coisa chamada tempo clínico. Você que está começando, você tem tempo. E quem já está há mais tempo, não tem tanto tempo clínico, afinal, a agenda já está cheia. O paciente vai te diferenciar pelo conhecimento. Gabriel está falando aqui, tempo para fazer bem feito. Antes de tempo para fazer bem feito, eu vou dizer que uma coisa que pode te diferenciar no começo é tempo para conversar direito. Pensa que o paciente não repara quando o procedimento é rapidinho, quando não dá tempo de fazer com todo aquele capricho que exigiria. Isto é uma forma de você ganhar o paciente. Foi a estratégia que eu utilizei quando comecei. Você recém-formado, ou que está começando, ou que tem tempo de estudar, por exemplo, tem gente que deu uma parada na carreira, algumas mães, porque estão cuidando das crianças, ou estão com as crianças pequenas, ou depois as crianças cresceram, estão retomando, ou, por exemplo, ficou distante um tempo e agora está retomando. O que quer que seja, você talvez fique um pouco distante e depois vai voltar. Vai voltar e vai voltar com conhecimento fresco. Esse estudar te diferencia porque você vai conseguir estudar e vai conseguir oferecer conhecimentos. E eu vou dizer que hoje a forma de aquisição de conhecimentos ela é nova. E uma é você aqui na telinha, que está aprendendo. Porque se você acha que estudar é só abrir o livro e aprender, existe uma outra coisa, que é o aprendizado, que é que você vai fazer com esse conhecimento, como é que você vai aplicar. E isso é uma das coisas que a gente faz aqui no Peridiária, com muita alegria. Por exemplo, quando eu discuto um caso clínico, discussão de caso clínico é uma coisa que você vai poder fazer na sala de aula, que antes acontecia só na sala de aula. Agora acontece aqui no Peridiário de todos os dias. Que é conteúdo mais valioso do que você ver o caso clínico dos outros? Você vai ver um caso clínico de colegas. Por exemplo, no Peridiária, a gente tem uma comunidade de dentistas de Facebook, e nessa comunidade você tem uma troca de casos clínicos. Alguns casos eu narro, alguns casos as pessoas postam, alguns casos todo mundo comenta. Isso é um novo jeito de aprender. Quem está começando tem que aproveitar desse tempo para aprender, para falar e conseguir explicar muitas coisas. A Lídia está falando assim, olha, se eu indico um curso de especialização para quem está começando. Ótima pergunta, tá? Olha a reflexão que a gente vai fazer. Na minha época, quando eu me formei, o dentista precisava ter 2 anos de experiência clínica, vivência clínica, para fazer um curso de especialização. Isso começou a ser questionado. Porque, por exemplo, alguns dentistas, eles já tinham a clareza de que, por exemplo, eu quero fazer ortodontia porque o meu pai é ortodontista e já tem clareza de que quer seguir determinada área do conhecimento, mas a pessoa é obrigada a exercer aqueles 2 anos de clínica geral porque se exigia. De repente, isso acabou. A vantagem da época da pessoa ter 2 anos de vida clínica é que a pessoa consegue ter uma vivência do todo, da clínica geral. E isso é muito importante. Mas quem falou que você só vai poder ter essa vivência de tudo da clínica se você tiver 2 anos de prática clínica? Quem falou? Euzinha, por exemplo, que optei por fazer mestrado cedo, entrei na carreira acadêmica cedo, eu não faço nada de clínica geral, eu só faço periimplante. Isso não significa que eu não tenho um olhar de tudo da clínica. Quer saber? Eu vou para o CIOSP todo ano, só não fui na última versão porque eu não pude ir, mas eu sempre vou. Eu sempre vou nos congressos. E mais, o mais rico é quando a clínica consegue discutir todos os casos clínicos, e isso me trouxe
a maturidade para conhecer as outras coisas da clínica. Portanto, se vai fazer especialização logo cedo ou depois, não é isso que te diferencia. O diferencia é, se você for especialista e só olha para a especialidade e deixa de olhar o todo, você é uma ferramenta que só sabe fazer uma coisa. Por exemplo, a implantodontia como especialidade. Na implantodontia como especialidade, ela resolve muita coisa, mas você vai ganhar, como se a odontologia fosse uma enorme de uma caixa de ferramentas. Aí você é um martelo. Pronto, você fez uma especialização e você é um martelo. E a máxima é assim: para quem é martelo, tudo é prego. Não sei se vocês conhecem algum especialista que ele é assim, que ele só olha para frente e tudo é exoimplante. Problema endodôntico, exoimplante. Problema periodontal, exoimplante. Problema periapical, exoimplante. Cárie profunda que precisa de aumento de coroa clínica, exoimplante. Esse é o problema do especialista que não tem a visão geral e não tem a vivência de conversar com as outras pessoas e acaba só olhando para aquilo. Este é o problema. Portanto, a diferença profissional não é em que momento você vai fazer a especialização. A diferença é o que é que você vai fazer com a sua especialização. Se é para virar especialista e ficar só olhando para a especialidade, não é isso que vai trazer sucesso. O sucesso é você conseguir integrar e olhar para todas as coisas, principalmente na periodontia. Quer saber mais, gente? Não é a especialização que faz a diferença. Antigamente, o paciente dava muito valor para aquele que ostentava um título de especialista. Hoje, você pode ostentar um título de especialista, mas o paciente quer aquele que ele sinta segurança, que resolva, até porque a especialização ela vai vencer, tem data de validade. Você vai fazer. Se você não continuar estudando, não é isso que vai fazer a diferença. Portanto, especialista ou não especialista, não é o momento que vai fazer a diferença. Agora, se você tem condições de fazer um curso de especialização, já faz uma especialização e consegue ter uma visão geral, consegue passar segurança para o seu paciente, trabalha em equipe, outra coisa, mas não é isso que faz a diferença. O importante é você saber e acabar aplicando. Então, dentro daquela primeira dica que eu tô falando, você recém-formado, começando ou recomeçando, você tem que fazer aquilo que as pessoas que têm mais tempo de carreira não têm, que é não ter tempo de estudar e não ter tempo clínico. E o que é que você vai fazer nesse seu tempo clínico? Vou dizer assim, isso aqui é a mesma coisa para quem estiver querendo sair dos convênios, tá? Então, por exemplo, quer sair dos convênios, você vai ter uma coisa diferente, que é o tempo. O que é que você vai fazer com esse tempo clínico, tá? Você vai fazer uma coisa que no peridiário a gente chama de consulta extraordinária. Faça uma consulta maravilhosa. Para começar, faça uma coisa chamada anamnese dialogada. O que é anamnese? Faz anamnese, conversa sobre cada item, explica sobre cada item. Conversar com o paciente para dar consciência ao paciente. Nós falamos muito no peridiária de construir a consciência do paciente. Então, quando alguém diz, puxa vida, eu tenho dificuldade de fazer o paciente voltar. Esse é um dos fundamentos do peridiária. Se você tem dificuldade de fazer o paciente voltar, muito possivelmente você tem dificuldade de fazer o paciente entender a importância dele voltar para que ele, dentro dele mesmo, tenha a consciência de voltar de verdade, não é porque a secretária ligou, mas porque ele entendeu porque é importante. Aí, depois que você faz uma anamnese dialogada, conversar, dar uma explicação diferente é o diferencial. O dentista com quem você está concorrendo de muitos tempos de formado, ele está com a agenda cheia, ele não tem tempo de conversar tudo isso que você pode. Então, não tem nada que você fazer igual, faça isso diferente. Você tem cara de jovem, mas você tem que mostrar que você é jovem e está fresco de conhecimento. E não importa se tem cara de jovem ou cara de velho, tá? A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que conversar. Isso faz a diferença. Só para dizer, hoje eu tive uma paciente que ela veio com queixa de retração gengival. Veio com queixa de retração gengival, dei uma orientação sobre o diagnóstico
identifiquei para a função, orientei para a função, orientei o uso de placa. O que que é uma placa? Para que que serve a placa? Nós partimos para falar de estresse e no estresse dela ela veio mancando, perguntei por que que ela veio mancando, ela tinha deslocado a patela, lesionou o joelho, está estressada porque ela gosta de correr, gosta de pedalar, gosta de ir para academia, e agora ela não pode fazer nada disso, porque tem que esperar o joelho se restabelecer, está estressada e ela sentiu que a retração gengival se intensificou nos últimos dias. Dali a gente começa a falar sobre os níveis de profundidade de sono, daqui a gente começa a falar sobre o aplicativo para diminuir o apertamento, daqui a gente começa a falar sobre cortisol, sobre disbiose, sobre interferência na saúde. Tudo é conhecimento. E o que que acontece? Nós dentistas estamos deixando essas coisas de lado só para ficar de olho no conhecimento e a gente não mostra conhecimento na nossa conversa com o paciente. Outro exemplo disso, a Luzerlene, que é dentista periodiária, ela falou que desde que ela começou a estudar o periodiária, ela que é odontogeriatra, ela tem muita segurança para conversar com os médicos. Por quê? Como ela está tendo uma boa base para conseguir entender de teoria, e olha só, eu estou falando de coisas além de procedimento, para deixar bem claro para vocês que o que vira o jogo da valorização profissional é o jeito de conversar, é um conhecimento aplicado, colocado para o paciente. Então, se você às vezes está olhando só para o procedimento e compra a melhor braquinha, o melhor pozinho, o melhor remedinho, a melhor técnica, mas não consegue transmitir para o paciente o quanto isso é diferente na vida dele, está deixando isso para trás. Tem que conseguir transmitir para o paciente que isso é diferente, tem que conversar o quanto isso é diferente e o quanto isso vale a pena para ele. O quanto isso está sendo diferenciado. Tratar o paciente como um todo é dizer, paciente, você é um todo, o seu sono tem a ver com a parafunção. Tive uma outra paciente aqui com inflamação gengival e que o cortisol dos altos níveis de estresse tem interferência com a resposta imune, com um alto nível de inflamação. Gente, esse foi o top das galáxias que se falou demais, demais, demais no IAP da Colômbia, tá? Demais. Inflamação é o X da questão. Tem que combater a inflamação. Como é que combate a inflamação? Com anti-inflamatório? Não, com imunomodulação. Como é que trabalha a imunomodulação? Através de coisas que melhoram a imunidade. O que melhora a imunidade? Estão inventando aí os coisinhos de imunidade, mas o que a gente pode fazer? Qualidade de vida. A gente vai estar falando muito sobre isso. E olha a importância do conhecimento. Quando você sabe o que você está falando, mesmo que o resultado não seja aquele resultado imaginado, desejado, você sabe justificar por que deu certo e por que não deu certo. De onde vem isso? Do conhecimento aplicado. Então, para quem está começando, recomeçando a vida profissional, tem que ter tempo para conversar, porque conversar gera consciência, o paciente entende, o paciente te valoriza e ele vai aceitar o preço justo que você está cobrando, porque você vai conseguir fazer isso melhor. Isso, você vai ter tempo de construir confiança, credibilidade, e isso vai fazer a diferença. E a Luzerlene contando aqui, zero açúcar, consumir menos açúcar para o paciente, né? Menos cárie dentária, para nós, menos insulina, porque quanto mais carboidrato você come, mais insulina a gente vai produzir. Quanto menos insulina, menos fome você vai ter. Quanto menos fome você vai ter, você vai emagrecer. Pronto, 22 quilos a menos. 22 quilos a menos, muita gordura corporal a menos, e essa gordura corporal é inflamatória e vai diminuir a inflamação. Isso é nota 10. Parabéns. Um exemplo aqui para todos nós. E que com tudo isso que você vai ter tempo de fazer essa sua consulta, sua conversa, a ideia é que faça o seu paciente te adorar, te amar, te admirar, porque você tem muito conhecimento que vai se traduzir naquilo que você está fazendo isso para o paciente, tá? Então, assim, tem que ter tempo para conversar, só que para conversar não pode virar dentista disco riscado, tem que ter conteúdo para estar falando. Por isso,
Tudo isso que a gente fala aqui no Peridiária é para te diferenciar. Segundo ponto importante, se você estiver começando ou recomeçando na odontologia. O segundo ponto importante é assim: qual é o procedimento que todos ou quase todos precisam? Qual é o procedimento que todos os pacientes dentados precisam? Qual é o procedimento muito prevalente? Prevalente é muita gente precisa. Muito recorrente, sempre vai precisar de novo profilaxia. E se você está fazendo uma profilaxia de graça, baratinha, limpezinha, tá perdendo. Por quê? Porque rapidinho não dá tempo de conversar, rapidinho não dá tempo de valorizar e o paciente só busca preço, ele não entendeu, não é culpa dele, ninguém explicou que profilaxia é importante, que é valioso, que dá para fazer isso diferente. Profilaxia é o procedimento que todo mundo precisa, todo paciente dentado. Aí, se for edentado, se você souber, ensina a fazer manutenção de prótese dentária. Prótese dentária, ajuste oclusal, limpeza da prótese, higiene doméstica, prevenção de mucosite, muita coisa para falar sobre profilaxia. Aí eu tenho assim, ó, estratégias para esse procedimento prevalente, recorrente, que tem sempre, tá? Então não tô aqui de julgamento para quem faz limpezinha de graça, tá? Limpezinha de graça é uma estratégia de consultório. Qual que é a vantagem de fazer uma limpezinha de graça? Você vai ter mais pacientes. Sempre vai ter. Qual é a desvantagem? Tudo no consultório é custo. Custo que você esterilizou o material, usou tempo clínico. Se você tem tempo clínico sobrando, até pode. Qual que é o problema? O de graça tende a desvalorizar a profilaxia, é de graça, e o paciente entende assim, é de graça, então se é de graça, não vale muito, né? Então, doutor, não vai dar uma limpezinha de graça? Ah, agora vai cobrar? Como assim? Agora vai cobrar? Então, assim, o de graça é tão sem valor, que não vale nada. E aí, não vai valer nada mesmo. Você cria uma cultura na cabeça do paciente que não vale. A cultura do desvalor. Esse é o perigo. Diferente de você usar uma estratégia de que talvez você vá fazer a semana da prevenção e naquela semana da prevenção a profilaxia é incluída no pacote de orto, por exemplo. Naquela semana, não sei o que lá, vai ter tal coisa. São estratégias diferentes, que pode ser talvez uma promoção. Agora, por exemplo, tem um dentista peridiária que antes do peridiária ele fazia todo o tratamento e no final ele dava uma limpezinha de graça. Para todo mundo ele dava uma limpezinha de graça. Primeiro porque inverteu as coisas. A primeira coisa que precisa ser feita em todos os procedimentos é a profilaxia. Só que, se você acha que a profilaxia é somente procedimento, só fazição do coisa, não é. Porque a profilaxia apaixonante, dentro de tudo aquilo que a gente fala do peridiária, é a consulta extraordinária, é uma orientação, é o procedimento diferenciado extraordinário, e depois disso, você vai fazer um fechamento, que você vai dar uma verdadeira consultoria de saúde bucal, e aí fechou. Isso que é uma profilaxia apaixonante. Tudo isso, não é só limpezinha. Então, tá aqui. Se você usa a estratégia da limpezinha barata, a profilaxia baratinha, a baratinha, ela tem a vantagem que você também vai ter mais pacientes. Só que você vai ter a desvantagem de que ele só vem pelo preço. Ele só vai com você porque ele vem pelo preço. Aquele paciente que vem pelo preço, ele vai embora pelo preço também. Então, ele só vem no seu consultório porque é baratinho. Mas se ele encontrar outro que faz mais barato que você perdeu. Que é diferente de você usar uma estratégia do paciente ir para o seu consultório porque ele gosta de você, porque ele confia em você, porque acha que vale a pena fazer com você. Tantas coisas que a gente nem sempre compra que é mais barato. Você compra sempre o mais barato? Você sempre vai no mais barato? Você corta cabelo sempre no lugar mais barato? Você fica pesquisando o preço. Oi, quanto custa o corte do cabelo? Sei lá se a pessoa sabe cortar o cabelo. Vai que é horrível. Vai que meu cabelo não fica bom. Isso porque cabelo cresce de novo. E a profilaxia e o tratamento odontológico? Aí a gente tem que sempre pensar que se nós, como consumidores, nem sempre compramos só porque é barato, você usar a estratégia de preço para fidelizar não é uma boa estratégia, porque ele vai sempre buscar o preço mais barato, e se alguém fizer R$ 2 mais barato, ele já foi embora. Não é isso que vai te diferenciar. Tem que encontrar outra estratégia. A estratégia de valor
que é o que nós trabalhamos na precificação do peridiária, não é só o preço. Não a precificação pelo preço, não a precificação pelo preço do vizinho. Oh, quanto que você cobra sua profilaxia? Então a minha tá cara. Oh, quanto você cobra sua profilaxia? Então a minha tá barata. Não, não é esse o método de precificação, é o valor. Como é que a gente faz isso? É através de uma coisa chamada diferenciação. O que é uma diferenciação? Em que é que você é diferente? O que você faz de diferente? O que você faz de único? O que é que você está fazendo que o paciente vai te olhar diferente, vai querer ir para o seu consultório porque é diferente, porque é único, porque só você faz isso? Uma delas é a consulta. Consulta é uma forma de diferenciação. Enquanto muita gente vem, senta, abre a boca e faz, aquele que faz uma consulta extraordinária, o paciente vem, senta, conversa, faz uma anamnese dialogada, explica sobre as implicações, fala sobre a saúde sistêmica, fala para o paciente por que ele tem inflamação, dá uma dica sobre cessação de tabagismo, dá uma dica sobre diminuição do diabetes, sobre melhoria de qualidade de vida. Ai, mas isso não é tarefa minha, eu sou dentista. Ah, você é profissional de saúde, experimenta fazer isso e veja o quanto isso não pode fazer de diferença na sua vida. Isto vai fazer a diferença na vida do paciente e o paciente vai te olhar diferente. Por quê? Quanto mais novidades você conseguir trazer para o seu paciente, mais o seu paciente vai confiar em você, vai gostar de você e vai entender, você é um dentista que se atualiza. Hoje não tem desculpa para não estudar, não aprender e não se atualizar, porque hoje estou aqui na telinha, sou uma professora diferente, eu sou Circo de Solé, eu não sou nem circo, não sou teatro, não sou nada, sou professora de curso online, onde eu consigo unir o que tem de melhor na ciência, em algumas eu consigo falar sobre gestão, sobre estratégia, sobre outras coisas, para você conseguir melhorar a sua vida. Então, falando sobre estratégias, uma delas, então, é a diferenciação através da consulta. O segundo ponto é a sua diferenciação, você ser diferente pelo procedimento. Só que, atenção, perigo, tá? Você ser diferente só pelo procedimento não funciona. Porque, por exemplo, ser só pelo procedimento, só pela fazeção, o paciente pode não perceber que você fez diferente, a não ser que você mostre o que você fez diferente. O que você está fazendo diferente? Está usando evidenciador de placa? Está fazendo uma profilaxia apaixonante? Está conseguindo remover placa e cálculo supra e subgengival? Está conseguindo fazer um polimento coronário? O que você faz de diferente? Outra coisa, você educa o paciente, cria consciência no paciente quando você cria consciência e dá o significado. Significado é, por que é que você pinta a placa? Por que que o outro dentista não pinta? Por que que você faz com esse instrumento? Por que que o outro faz com aquele outro? Você tem que explicar para o seu paciente por que você faz desse jeito. Ó, vou explicar para vocês que uma vez eu levava meu carro para lavar num lugar e o cara falando assim, ó, eu uso esse shampoo, enquanto os outros usam tal shampoo para lavar o carro, eu uso lã de carneiro para enxugar o carro, nem sabia que tinha isso, enquanto os outros usam tal coisa. O que ele fez? Ele mostrou os diferenciais que ele acaba fazendo no serviço dele. E isso, o cara do Lavacar faz isso comigo e a gente tem que fazer com o paciente. Só que a gente não aprende isso, né? Aprende a fazer, faz o procedimento, mas a gente não aprende a valorizar isso para com o paciente. Aí a gente começa a ouvir que lá é caro. Caro ou barato é quando você não consegue mostrar o valor que você tem para o seu paciente. Ou acabou ficando assim de que não tem valor mesmo. Porque se tá só igual todo mundo, valorização não é só estufar o peito e cobrar mais caro. Isso daqui é um tiro no pé, porque daí o paciente vai embora. Não dá para fazer isso. A gente tem que fazer um procedimento diferente. Uma outra estratégia que é o convênio, para quem está começando. O convênio, não vou estar aqui só para estar execrando tudo isso daqui, mas poder usar isso como estratégia. O que é estratégia? Você que está começando ou recomeçando, você pode ter um convênio e vai cumprir todas as normas. Se você precisa de casuística,
se você precisa de habilidade manual, se você precisa de velocidade, se você precisa ganhar traquejo para você conversar com o paciente, abordar o paciente. E esse é outro pilar do perediário. Eu ensino muito que você tem que saber conversar com o paciente diferente, você tem que explicar o que vai acontecer, você tem que saber conversar com o paciente quando tem um prognóstico duvidoso, por exemplo, você tem que saber conversar com o paciente sem dar bronca para quando ele precisa de um controle de placa mais eficiente. Tudo isso é o jeito de conversar e isso faz a diferença. Então, se você precisa deste treinamento, o convênio pode ser uma coisa importante. Agora, se você faz tudo corridinho e rapidinho, um grande erro dos dentistas é não conseguir vender a ideia do quanto o seu procedimento é diferente. Se você não consegue vender a ideia do quanto o seu procedimento é diferente, ele falou assim: tá caro, eu vou no outro. E aí você perdeu o paciente. Por quê? Pela sua falta de habilidade de mostrar uma coisa que é difícil dele perceber. Ele não consegue ver saúde bucal. Tem que saber conversar. Convênio para recém-formado é vantajoso de qual forma? Convênio é vantajoso para ganhar a habilidade manual, para conseguir ter a habilidade de conversar com o paciente, para você ter casuística, para você ter mais volume de casos clínicos e para você conseguir talvez ganhar velocidade no tratamento. Por quê? Se você de repente quer se diferenciar no mercado, mas você é lerdo, não tem habilidade, demora 1000 anos para fazer tal coisa, porque na faculdade tudo demora mesmo, mas até você ganhar esse ritmo, o convênio é uma grande oportunidade. Está te oportunizando como profissional ganhar casuística e você está proporcionando ao plano de tratamento ser um dentista credenciado, porque o convênio, como negócio, ele também precisa de você. O perigo é quando o dentista não sabe a hora de sair ou ele não consegue sair. Quando é que acontece isso? Quando o dentista fica viciado no convênio, quando o dentista não aprende a vender a sua valorização para o paciente, ele não consegue sair. Porque ele sabe que se ele perder, ele não sabe por quê, o dentista não sabe por quê, não consegue mais ter paciente particular. Por quê? Porque você sabe fazer e não sabe falar. Não sabe falar, não sabe conversar, não sabe valorizar o seu tratamento, aí é ruim, aí passou da hora de ter o convênio. Ou vai trabalhar com os convênios e você vai trabalhar firmemente tudo isso que eu ensino aqui no Peridiária, que é conversar com o paciente do jeito certo, abordar o paciente do jeito certo, criar consciência da importância da prevenção. O que é criar consciência da importância da prevenção? Paciente, sabia que dá para você não ter esse problema que você teve na boca? Paciente, você sabia que tem como paralisar essa doença que você teve? Paciente, você está percebendo que toda vez que você vai no dentista, você tem um outro problema diferente em outro dente? E aí eu vou tratar esse, da outra vez você vai estar no outro. Vamos paralisar com essa doença recorrente que você acaba tendo, com cárie radicular recorrente, com cáries recorrentes, com inflamação de gengiva recorrente, com doença periodontal recorrente, com perda óssea. Para. O segredo é você investir na prevenção. E não é todo dentista que consegue trabalhar a prevenção, mas você vai ser esse dentista. E eu, Cris, vou te ensinar, porque essa é a minha missão no Peridiária. E tem como ganhar relativamente bem, como, por exemplo, conseguir pagar as contas, os cursos que vou fazer pós-formado? Não, não dá. Não dá. É assim, o convênio vai te pagar muito pouco. Muito pouco. Dali para você entender que você vai ter lucro, lucratividade nos convênios, não vai ter. Então, no modelo de negócio de convênio, você vai ficar ali o tempo suficiente para ganhar habilidade, casuística, velocidade, habilidade de conversar com o paciente. Alguns dentistas usam como estratégia tratar o paciente do convênio como se fosse do particular, mas com o plano de um dia deixar o convênio. Vai deixar o convênio e vai estar falando com cada paciente e um dia vai deixar o convênio. Aí é uma estratégia inteligente, pensada e planejada. O problema é quando fica, e o dentista se acostuma a ter aquele dinheirinho que cai todo mês e depois não consegue sair. Aí o que acontece? O dentista está trabalhando demais, não tem tempo de nada, não tem a luz do dia, casa, tem filho, descobre que não tem tempo nenhum de ficar com a família, aí não tem tempo, não tem dinheiro para estudar, não tem dinheiro para fazer curso. Isso não dá. Na proposta do Peridiária, você vai trabalhar
menos, mas você vai trabalhar com excelência, com transformação e com qualidade. Odontopediatra pode fazer operodiária? Pode. Por quê? A odontopediatria, se você pensa que vai atender somente as crianças, você não vai. Grande parte dos odontopediatras começa a atender os adultos. Quem é que adora os odontopediatras? Paciente com medo, ou os pais e os familiares daquela criança. Então, assim, a odontopediatria às vezes é um gancho para começar a atender criança, mas começa a atender os adultos também, na mesma linha. Qual é a diferença? O jeito de conversar com criança é diferente do jeito de conversar com adulto. Com adulto, a gente trabalha com a andragogia, que é a arte de ensinar adultos. Adultos aprendem diferente de criança. Experimenta dar uma orientação de higiene igual para criança, igual para adulto. O adulto vai revirar os olhos, olhar para o relógio, olhar para as paredes, ficar entediado, ele nunca mais vai voltar para o seu consultório. O adulto precisa de um jeito diferente de falar. Ele tem que ser direto ao ponto, ele tem que ser naquilo que está causando problema, tem que ser aquilo que ele está precisando aprender naquele momento. E se não tiver essa perspicácia, não funciona. No operodiário, a gente trabalha basicamente para com adultos, com conversa para adulto, com técnica de venda. Então, assim, sabe livro de venda, técnica de venda? Então, esse técnica de venda, a gente vende saúde. E para quem se sente ofendido de entender que é vende saúde, eu vendo a ideia da saúde. Por quê? Porque o salão vai vender a ideia dos cílios alongados e a pessoa está com a boca arrebentada, mas está com alongamento de cílios. Por quê? Porque ninguém ensina como é que a gente tem que vender a ideia da importância da prevenção. Mas é claro, se a estética se vende por si só. Aí o paciente vai lá, pega o pouco dinheiro que tem, alonga os cílios e fica com os dentes arrebentados. É por isso que eu falo tanto de venda. É por isso que eu ensino vender. Vender saúde, vender prevenção, vender a ideia de que vale a pena ter os dentes.